Meus irmãos, que a graça do Senhor seja conosco. É uma alegria, já que domingo passado não estive aqui e faz falta quando saímos da nossa casa, mesmo que seja por um breve momento. Cristo põe falta no nosso coração, dado a união, o laço e o carinho. Isso é um bom sinal, sinal de que o Senhor tem nos aproximado cada vez mais. Eu quero, nessa noite, terminar a exposição dos versos de 15 a 20, do capítulo 5 de Efésios. Então, nós vamos ler os versos, Efésios 5, de 15 a 20. Eu sei que na sua Bíblia está uma divisão até o 21. Essa divisão não é boa, ela não é também uma divisão aceita pela maioria. Ela é uma divisão que a sociedade bíblica impôs e daí dificulta o entendimento da sequência de textos ou de versos seguintes, que é a sequência que trata sobre o relacionamento de esposo e esposa, do qual iniciaremos a partir do próximo domingo. Efésios 5, a partir do verso de número 15 até o verso de número 20. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Ó Senhor, nós estamos reunidos com o santo propósito de cultuar o Teu nome, e algumas coisas já foram feitas exatamente por conta desse propósito, de enaltecer o Seu nome e de que o Senhor receba o louvor que lhe pertence, dado por cada um de nós, Teu povo. Mas nesse momento, então, é o momento do Senhor nos edificar, instruir e firmar os nossos passos e pés em Teu Filho, Senhor Jesus. Por isso, dá-nos a Tua bênção, que o Teu Espírito fale a nós pela Sua palavra, que Ele mesmo também destape os nossos ouvidos, para que ouçamos a Sua doce voz e guardemos no nosso coração, a fim de que ela possa gerar o fruto desejado, a santidade, a pureza, e que nossas almas mais vivificadas desejem o Teu reino. Também ser com esse Teu servo, dá-me Tua graça, que minhas falhas e fraquezas, pecados, não sejam impedimentos para que o Teu povo ouça a Sua voz. Mas tende misericórdia de mim e do Teu povo e fala a nós nessa noite. Em Jesus, Teu santo Filho, é que eu oro. Amém. Amém. Nós vimos então no domingo retrasado que essa sessão trata sobre o crescimento espiritual, né? Nós vimos que o apóstolo direcionou então esses últimos versos, que é a parte final dessa sessão, não da carta, mas lembrando que ele havia dividido essa carta em duas partes, uma parte mais doutrinária, outra parte mais aplicativa. Mas até então, Paulo estava nos falando sobre o caráter da vida cristã, no que diz respeito à nossa vida lá fora, a nossa vida com o mundo, a nossa vida com as pessoas, no trabalho, como de fato os crentes estão no seu relacionamento com Cristo, no que diz respeito à sua vida e ao seu relacionamento com o mundo. Então ele veio nos tratando sobre diversos assuntos de ordem moral, nos alertou sobre conversas, sobre companhias, sobre o que fazer, o que não fazer. E quando chega então no verso de número 15, depois de já nos dar um lastro doutrinário e aplicativo, ele então diz: vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios,
E a partir de então, Paulo agora passa a falar a nós acerca dessa sabedoria que os crentes devem possuir, sabedoria essa que é experimentada por nós à medida que temos maior conhecimento de Cristo, e esse conhecimento não é apenas intelectual, mas é um conhecimento prático, vivido por nós em todos os dias da nossa vida e em tudo o que vamos fazer. Paulo então passa a falar agora sobre a necessidade de termos profundidade espiritual, vidas cada vez mais alicerçadas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então ele passa a falar sobre crescimento espiritual, como os crentes devem crescer, como eles devem mostrar esse crescimento na sua vida. E ele então nos deu algumas orientações, quando ele diz: andai como santos ou sábios e não como nécios, e nós vimos isso no verso 15. Ele também nos diz que há uma necessidade, desde que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, de que aqueles que estão em Cristo não percam tempo com as coisas deste mundo, mas busquem profundidade, certeza de salvação, convicção de seu relacionamento com o Senhor, porque os dias são maus. Então, não se deixem ser seduzidos pelas mais variadas ofertas que há no mundo. Pelo contrário, entenda que os dias são maus e por isso nós devemos remir o tempo, ou seja, aproveitar o tempo que nos é dado para crescer ainda mais no conhecimento e na vivência com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No verso 17, então, os irmãos devem lembrar, ele então diz que por estas razões os crentes não podem se tornar insensatos, procurando seu próprio entendimento ou suas próprias vontades. Porém, os crentes serão sempre achados, em toda e qualquer época, até a volta de Cristo, buscando compreender a vontade do Senhor para o seu tempo. E é aquilo que nós falamos da ponte hermenêutica, a convergência ou o encontro da aplicação da palavra à nossa vida, ao nosso coração, no dia presente. Então nós vimos que os crentes não se dão por satisfeitos em viver épocas, seja ela qualquer que seja, e eles não se dão por satisfeitos por terem suas mentes conduzidas pelo mundo, pelo presente tempo, pelas imposições, pelas ofertas, por qualquer coisa dessa natureza. Pelo contrário, eles buscam com constância aplicar a palavra de Deus ao seu presente momento, ao seu dia ao qual ele está vivendo. E isso então nos torna sábios e profundos na vida espiritual, e cheios, então, do conhecimento de Cristo. No verso 18, então, que foi até aí que nós paramos, naquele domingo, o apóstolo, então, nos diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu já expus esse verso de um certo modo, então não vou me deter nele. Nós vamos, então, prosseguir, apenas lembrando o seguinte, que o apóstolo fala sobre a questão de não nos deixarmos sermos conduzidos ou governados por costumes ou por pecados. Os irmãos devem lembrar que eu expliquei que a questão do vinho aqui faz referência a duas coisas. A primeira delas, a possibilidade de um crente ser, de fato, um indivíduo seduzido ou entregue à própria bebida, e por esta razão ele se encontra desregrado, com o coração sob domínio de seu próprio vício e de sua vontade pecaminosa. A segunda outra coisa é que talvez Paulo faça menção do culto pagão a Dionísio. Dionísio, um deus grego, que tem a correlação, o seu correlato entre os deuses pagãos é o deus Baco, e são exatamente esses dois falsos deuses que eram cultuados no Império Romano, e os seus cultos eram feitos da forma mais promíscua possível. Então, tratando de Dionísio, que cremos nós ser a quem Paulo se refere também nesse texto, o culto a ele então era feito
e as mulheres bebiam vinho até ficar completamente perdidas mentalmente. Havia uma mistura tóxica nesse vinho para fazer com que as alucinações fossem cada vez mais fortes, de maneira que em pouco tempo não sabiam mais quem eram e passavam então a dançar ao redor da estátua de Dionísio, e quando todos então estavam completamente tomados por aquele vinho, havia então todo tipo de orgia que possa se pensar, todo tipo de perversidade sexual, e dessa forma, então, Dionísio era cultuado. Os irmãos também devem lembrar que eu expliquei naquele momento que quando Paulo refere-se, então, a esse falso Deus, a esse culto, a esse falso Deus, aquelas pessoas bebiam vinho até perder completamente a sua razão, exatamente pretextando o fato de que eram possuídas por Dionísio, ou seja, passavam a ser controladas por ele. Havia agora uma habitação desse falso Deus nessas pessoas, de maneira que suas mentes eram tomadas pelos pensamentos e pela vontade desse falso Deus. E para que se chegue a isso, era necessário então a embriaguez e a completa dissolução causada então por esse ritual. Paulo então diz: não seja assim convosco. O vosso culto é ao Deus vivo, e a maneira de cultuar o Deus vivo é prescrita na palavra. E então Paulo diz: não deem ocasião, ou não deixem que seus corações sejam governados por quem quer que seja, a não ser pelo Espírito Santo. E então ele se refere tanto ao vício do desregramento, que muitos podem não se embriagar, mas podem ter seus corações dominados por outros deuses, seja lá quaisquer que sejam, deuses feitos no próprio coração, ou deuses externos, que não seja de madeira nem de gesso, mas há muitos dos quais podem ser mencionados. Então Paulo diz: vossos corações não podem ser governados ou controlados pelos falsos deuses. Também diz o apóstolo Paulo que nós não podemos pretextar cultuar o Senhor Jesus Cristo de uma maneira que sejamos dominados pelo pecado, ou seja, que o culto não pode ser dirigido a Cristo pelo pecado. Não pode haver, então, esse coração dominado tanto pelo vício como por uma ideia falsa, e que desta forma possa se apresentar culto ao Senhor nosso Deus. Qual é a solução, então, para isso? Tanto para o desregramento dos vícios, quanto para o domínio do pecado no coração humano, o apóstolo nos aponta o caminho, e então ele diz: o Espírito Santo é o único que, habitando o vosso coração, põe limite ao pecado e impõe sua própria pessoa contra o domínio de qualquer outro Deus. Somente então, pela presença do Espírito em vós, é que vocês estarão livres do desregramento, bem como também livres do domínio de qualquer falso Deus que queira dominar-vos. E ele então diz: enchei-vos do Espírito Santo. Se os irmãos lembrarem, e eu não mencionei isso, mas os irmãos devem lembrar, no livro de Atos, no capítulo de número 2, quando o Espírito desce sobre os apóstolos, os judeus incrédulos olham aquele momento e dizem: eles estão embriagados. Então a ideia naquela época era muito comum desses cultos pagãos, eles eram muito conhecidos em todo o mundo daquela época. E as pessoas então já sabiam que nos cultos pagãos, corações eram cativados pelos falsos deuses, entre aspas, porque era exatamente pelo vinho, pelo álcool, pela embriaguez. Mas dizia-se que eram falsos deuses que governavam naquele momento. E por esta razão, então, o apóstolo Pedro vai dizer que não era o vinho que os dominava, mas era exatamente o Espírito Santo. Então, o apóstolo diz: enchei-vos do Espírito Santo. É uma ordem a qual ele nos dá para manter nossos corações debaixo do controle do próprio Espírito e para nos guardarmos do desregramento de vícios, pecados e coisas desta natureza. Mas a grande questão é: como é que nós vamos nos encher do Espírito? É uma ordem
O verso é claro e diz: enchei-vos. O verbo está aqui na forma presente do imperativo. É algo contínuo e é uma ordem que é dada e que deve então ser buscada por nós constantemente, encher-nos do Espírito. Não há possibilidade dada ao crente de dizer: eu não quero o Espírito, eu não quero ser cheio dele. Não há essa possibilidade de escolha. Há uma ordem e essa ordem é contínua, ou seja, nós não vamos buscá-lo hoje apenas, mas todos os momentos da nossa vida, até o dia de nossa partida para encontrarmos o Senhor Jesus Cristo. Então surge essa pergunta: como nós vamos nos encher do Espírito Santo? Certamente alguns poderiam achar que nós poderíamos nos encher do Espírito Santo indo para o monte, né? Outros poderiam achar que seria o jejum, outros poderiam achar que seria, quem sabe, isolando-se do mundo ou fazendo alguma outra coisa. O apóstolo Paulo diz: não, vocês vão se encher do Espírito Santo à medida que vocês falarem entre vós a palavra de Deus, à medida que vocês cantarem entre vós a palavra de Deus e à medida que vocês orarem entre vós a palavra de Deus. Essas três coisas estão nos versos 19 e 20. E a partir do verso de número 21 em diante, Paulo nos mostrará como iremos nos encher do Espírito na vida diária, em afazeres como relacionamento marido e mulher, criação de filhos, trabalho e na nossa luta contra Satanás. Bom, muito bem. Vamos avaliar então cada um dos pontos. Encher-nos do Espírito mediante aquilo que falamos, no caso da palavra, mediante aquilo que cantamos, no caso da palavra, mediante aquilo que oramos, no caso da palavra. A palavra estará em nós em todo momento. Para isso, eu preciso estabelecer um lastro bíblico a fim de que os irmãos consigam compreender o ensino apostólico e desta feita haja tranquilidade em nosso coração para nos enchermos do Espírito, sem sermos seduzidos pelos medos que muitas vezes somos atacados por isso, por conta de outros crentes de outros credos que acham que encher-se do Espírito é fazer outras coisas extra palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, verso de número 16. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso de número 16. O apóstolo diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, você tem o correlato de Efésios 5,19 em Colossenses capítulo 3, verso de número 16. Agora, vá comigo, por favor, para a carta aos Romanos, capítulo de número 8. Carta aos Romanos, capítulo de número 8. Nós vamos ler os versos 26 e 27 de Romanos 8, que diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Então, o apóstolo nos diz que o Espírito assiste os crentes nas suas fraquezas, e ele trata de um exercício espiritual, a oração. Nossas orações não são feitas sozinhas, o Espírito as acompanha, soprando no nosso coração,
não é no ouvido, mas no nosso coração, aquilo do qual Deus quer ouvir de nós. E o texto diz: porque aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, ou seja, o Pai e o Espírito. E segundo é a vontade de Deus, o Pai, é que o próprio Espírito intercede por nós, que é os gemidos inexprimíveis, ou seja, o Espírito conhece a mente de Deus e Deus faz com que nós a conheçamos pela ação do Espírito em nós. Por isso que as nossas orações deveriam ser recheadas da palavra, porque aí é onde reside a mente de Deus revelada a nós. Agora vá para o Evangelho de João, capítulo de número 4, todos conhecem esse versículo, é possível citá-lo de memória, mas para que não erremos, João capítulo 4, verso de número 24, o apóstolo diz assim: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas Jesus estabelece, então, o condutor da nossa adoração em espírito e em verdade. Sabemos que em espírito não é o Espírito Santo em si aqui, mas em espírito é a alma do homem, é o crente ligado a Cristo, dirigido pela verdade, que é a mente de Deus trazida a nós pelo Espírito, conforme Paulo nos disse em Romanos. Mas o que é a verdade, então? Paulo já disse que é a mente de Deus trazida a nós, em Romanos 17, mas o próprio Senhor Jesus nos esclarece isso. Abra ainda em João, capítulo 16, verso de número 13. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por João, seu servo, capítulo 16, verso 13, diz assim: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, o Senhor Jesus disse que o trabalho do Espírito seria nos conduzir à verdade. Ainda em João 17, capítulo 17, verso 17, na sua oração sacerdotal, o Senhor Jesus faz uma súplica a seu Pai, nosso Pai, e ele então diz: Pai, santifica-os na verdade. Mas o que é a verdade? Jesus responde-nos: a tua palavra é a verdade. Muito bem. Diante então desse lastro bíblico, nós percebemos que o que Paulo nos diz, enchei-vos do Espírito, ele não diz por si só, mas ele está acompanhando outros textos de sua própria palavra, bem como também palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está nos dizendo o seguinte: não há outra forma de nos enchermos do Espírito Santo a não ser nos expondo à mente de Deus que o Espírito conhece. Mas aonde está a mente de Deus? Está na palavra, da qual o próprio Espírito foi encarregado de nos trazer e de nos revelar. A palavra está posta, está revelada, os crentes a possuem. O Espírito então atuará agora para nos conduzir à verdade da palavra, que é a mente revelada de Deus, nos dando o ensinamento, o discernimento e a sabedoria de como entender a palavra, viver a palavra e crer na palavra. Desta forma, então, nós estaremos buscando o Espírito e, ao mesmo tempo, o Espírito estará nos enchendo, controlando e governando o nosso coração. Não é pelo vinho, mas agora é o Espírito quem nos dirige, é o Espírito quem nos fala, é o Espírito quem nos faz compreender qual é a mente de Deus para a nossa vida, a sua vontade para a nossa vida, para o nosso culto e para tudo que nós fazemos, dizemos e pensamos. Desta forma em diante, ou pensando dessa forma então, o apóstolo então nos diz: é pelo Espírito que vocês terão mais contato com a palavra, e é exatamente tendo a palavra na sua boca e no seu coração que vocês se encherão do Santo Espírito. Veja, no verso 19, falando entre vós,
com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. No verso grego, a exposição da palavra falando está exatamente no final, quando ele diz, louvando com salmos, com hinos e cânticos, e falando aqui e louvando são duas expressões usadas, uma para a mútua, o canto mútuo entre os crentes e ao mesmo tempo congregacional, e a ideia de fazer música no coração. A expressão no original é exatamente a ideia de fazer melodia no coração. Então eu vou explicar isso para que os irmãos compreendam de que maneira isso acontece pela ação do Espírito dentro de nós. Paulo nos diz então que o Espírito Santo foi designado pelo Senhor Jesus Cristo para nos encher, e ele fará isso à medida que ele nos revelar a mente de Cristo, ou a mente de Deus, revelada a nós na palavra. Ou seja, quanto mais nos expormos à palavra, mais cheios estaremos do Espírito. E ele então diz que a primeira coisa que os crentes devem fazer é possuir em seus corações e em seus lábios um cântico ao Senhor Jesus Cristo. Eles devem fazer isso, possuindo em seus lábios e em seus corações aquilo que exalte a glória, a grandeza e o poder de Cristo. Lá em João, capítulo 16, verso 13, o Senhor Jesus Cristo disse que o Espírito haveria de glorificá-lo, pois não falaria de si próprio, mas daquilo que ouviu de seu Pai acerca dele próprio Cristo. Então, Paulo diz aos crentes que eles devem, exatamente por estarem cheios do Espírito, copiarem a ação do Espírito, que é glorificar a Jesus Cristo, cantando a Ele glória, grandeza e poder, pois foi exatamente acerca destas três coisas que o Espírito veio nos falar. Veio nos falar da glória de Cristo, do poder de Cristo e da grandeza de Cristo. E por isso nós cremos naquele homem que nós acabamos de ler em Mateus 27, que fora crucificado. É pelo seu poder, é pela sua glória, é pela sua grandeza que ele triunfou sobre a morte, derrotou Satanás, conquistou nossas almas para si mesmo. E nós agora iremos louvá-lo, cantar a ele as coisas que possam expressar e exprimir estas três coisas. Os louvores, então, Paulo nos diz que os crentes devem ter nos corações e nos lábios, são aqueles que exaltam a Cristo em profundidade teológica. Para quem não sabe, teológica ou teologia é a palavra que estuda Deus revelado na palavra. Então, profundidade teológica são cânticos que de fato tragam a nós, ou melhor dizendo, que nós expressemos a Deus cantando verdades profundas da sua palavra, verdades que de fato honrem Cristo, verdades que possam abalar o mundo, seja ela dita ou cantada, porque foi exatamente com este propósito que o Espírito Santo veio para nos ensinar, para nos conduzir, para nos revelar toda a verdade teológica profunda acerca do Senhor Jesus Cristo. Mas, ao mesmo tempo que esses cânticos devem ser profundamente teológicos, ricamente cheios de doutrina e ensino acerca da grandeza de Cristo, esses cânticos têm que ser também profundamente devocionais, porque é a expressão de um coração que se derrama diante do seu Deus. Então não basta dizermos que Deus é soberano, quando em nossos corações nós dizemos que Ele não existe. Não basta dizer que Ele é o único Deus verdadeiro, se quando a palavra me confronta, eu passo por cima dela e daquele que a trouxe, sem ter nenhum peso em meu coração. Não basta dizer que eu o amo, quando eu saio de sua casa, me entrego a todos os prazeres pecaminosos do mundo. Não basta dizer que Deus de fato, ou que Jesus Cristo é o meu Salvador, sendo que eu não luto para matar o pecado no meu coração, mas me contento, me amoldo e me conformo com quem eu sou como pecador e com o mundo ao meu redor.
Então, a palavra é clara. Os cânticos devem ser profundamente teológicos e profundamente devocionais, porque esses cânticos são forjados exatamente do conhecimento da palavra com o coração que é dominado pelo Espírito, ou controlado pelo Espírito. Talvez a palavra dominado seja muito forte nos nossos dias, né? É a mesma coisa, mas corações controlados pelo Espírito cantarão a Deus no controle do Espírito, debaixo da ação do Espírito, e falarão aquilo que o Espírito revelou do Senhor Jesus Cristo. Os louvores que de fato nos aproximam de Cristo e nos enchem do Espírito Santo, não são aqueles que nos atraem pela música ou pela melodia, mas são aqueles que nos atraem pelo seu caráter escriturístico. Todo mundo aqui, eu creio que, se não cantou, mas já ouviu. E é uma música até muito interessante, aquela do Zaqueu. Uma heresia, mas a melodia é, do começo ao fim, extremamente maravilhosa. Há uma outra música que, esses dias, eu tive o prazer, ao contrário, de ouvi-la, que é aquela sobre... eu estava ouvindo e pensando, é aquela que diz assim, tudo que há em mim tem que ser mudado. E eu parei e disse, rapaz, esse negócio está errado. Porque eu sou crente, o Espírito há em mim, aí eu digo que tudo que está em mim está errado, então tem que ser mudado. Quer dizer, o Espírito está errado, ele tem que ser mudado, tem que ser, trazer o quê? O Espírito de Edir Macedo? Que negócio é esse? Mas a melodia, a música, a parte de fundo do negócio, nos atrai. Mas a sua letra nos afasta de Cristo e do Espírito. Então, as músicas que devem ser cantadas por nós, devem ser músicas profundamente teológicas, profundamente devocionais. Eu não posso cantar nada que não signifique nada para mim. Isso é uma hipocrisia, né? Você canta algo que não significa nada para você, é completamente hipócrita. Nós não podemos fazer isso. Não posso chegar a Cristo e dizer como eu me impressiono com a beleza do seu ser, sendo que no meu coração Cristo não influencia em nada, não há a menor, não mexe em nada dentro de mim. Porém, nós temos dado muita atenção à parte que envolve as pessoas, na sua parte melódica, do que na sua parte de letra, daquelas verdades que o Espírito nos faz sentir e põe nos nossos lábios. O apóstolo então diz para nós o seguinte, que os crentes precisam fazer isso, tanto no culto particular deles e família, quanto no culto público. Eles precisam cantar cânticos onde o centro seja o Senhor Jesus Cristo. O centro não pode ser outra pessoa, a não ser o Senhor Jesus Cristo. E para alguém que talvez ache que dizer isso significa dizer que Cristo está separado da Trindade, não. Olha o texto, esse texto é completamente trinitário. Veja o que Paulo diz, que nós devemos louvar ao Senhor, referindo-se a Cristo. Ele diz que nós devemos dar graças a Deus nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e temos que fazer isso por estarmos cheios do Espírito, é o verso 18. Então esse texto é um texto trinitário. A doutrina da Trindade nos é apresentada aqui. A própria Trindade se apresenta e se envolve no nosso culto, no nosso louvor, e a própria Trindade está envolvida nesse trabalho que foi dado ao Espírito de modo específico, de nos encher do próprio Deus. Neste caso, Ele mesmo, o Santo Espírito. Então, o que Paulo nos diz não é que ter Cristo como centro do nosso louvor significa dizer que há uma separação de Cristo da Trindade, como muitos às vezes acham. Pelo contrário, o Pai decidiu que seu Filho fosse glorificado na terra pelos remidos. Isso é uma decisão do Pai, que o Senhor Jesus Cristo fosse glorificado na terra por cada um de nós, pelos remidos.
E ele também deu ao Espírito, o próprio Pai deu ao Espírito a tarefa de realizar isso em nós e por meio de nós. Por isso, então, o texto de João 16:13, o Espírito vai glorificar o Filho. O Pai determinou ao Filho, o Pai determinou ao Espírito, que o Espírito glorificasse o Filho. E o Espírito faz isso. Como diz Romanos 26, trazendo a nós em gemidos inexprimíveis, ou seja, não é que o Espírito geme, mas o que o Espírito faz é pegar a mente divina e adaptar à linguagem humana e pôr no coração do crente, para que este experimente, cante e fale daquilo que há em Deus. Portanto, ser cheio do Espírito Santo é exatamente ser cheio da palavra, que é cantada por nós para Cristo, que é cantada entre nós para Cristo, que é falada por nós, entre nós para Cristo. Paulo então diz que o Espírito atua e enche os crentes, fazendo com que eles se exponham cada vez mais à palavra. Cante ela, ore e fale acerca dela. Mas aí pode ser que surja uma pergunta: e aonde nós vamos encontrar cânticos tão profundos teologicamente e tão devocionais que de fato mexa com nossos corações? Essa resposta, ela não é tão simples de ser dada. Na verdade, a resposta é simples de ser entregue. O problema é o momento e os ouvintes, e não me refiro aos irmãos. Mas já tem mais ou menos 20 dias que eu voltei a esse assunto, depois de algum tempo de estudo no seminário, sobre a resposta a essa pergunta: aonde encontraremos cânticos profundos teologicamente e profundos devocionalmente para entoarmos em adoração e glorificação a Cristo e que atuem, ou melhor dizendo, que sejam usados pelo Espírito para nos encher da mente de Deus e do próprio Espírito. Nesse texto, nós temos uma problemática, e eu vou apenas mencionar para que os irmãos fiquem cientes de que não é tão fácil dar um sim ou dar um não para certas coisas. Mas nesse texto nós temos algumas correntes que interpretam ou respondem a essa pergunta que fiz, dizendo o seguinte, que o único lugar, ou o melhor lugar para encontrar esses cânticos é no livro dos Salmos, e isso então é denominado de salmodia exclusiva. Outros dizem que o melhor momento, ou o melhor lugar, para ser encontrado esses cânticos é na própria palavra, e não somente nela, mas também na produção inódia da igreja cristã de um modo em geral, é a salmodia inclusiva. Outros advogam a ideia de nenhum e nem outro, mas apenas da livre inspiração que o Espírito traz ao coração do homem, dado então encontrar-se no texto a expressão cânticos espirituais. Então, seriam as composições livres, completamente dissociadas da palavra, logicamente que não confrontando a palavra, mas as composições livres da qual o Espírito pode inspirar ou, inspirar alguém a produzir alguma letra. Dentro dessa corrente dos cânticos que podem ser inspirados pelo Espírito, você tem aqueles que advogam que estes cânticos são de natureza repentina, ou seja, no ato do culto, o Espírito vai falar ao coração de algum crente, do qual este próprio crente, tomado pelo Espírito, irá cantar uma música que vai vir na hora e naquele exato momento, é a inspiração imediata. E para isto eles fazem uma ligação com o texto
da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, quando Paulo diz, pondo ordem na igreja, dizendo, um tem salmo, outro tem revelação. Então eles dizem que é exatamente esse canto, essa ação do Espírito de forma súbita ali e traz um cântico para essa pessoa. Dentro dessa corrente ainda tem mais duas, que é exatamente aquelas que, ou aqueles que advogam, que os cânticos que o Espírito traz instantaneamente no culto tem que ser em palavras inteligíveis. Se estamos no Brasil, tem que ser cânticos em português. Há outros que advogam o contrário e diz que os cânticos têm que ser exatamente na liberdade do próprio Espírito, olhando a ideia das línguas. Então o Espírito vai pôr no coração de alguém que cante qualquer coisa na linguagem que ele cantar, e a igreja deve receber, porque é uma ação do Espírito. Então não é tão simples dar um sim ou dar um não. Mas por que eu estou dizendo isso aos irmãos? Porque muitos na nossa igreja, na Igreja Presbiteriana do Brasil, dizem não para algo sem conhecer. Apenas porque suspeita que tal coisa não seja boa, sem de fato averiguar os fatos, pronunciam-se contrários a ela. Mas, quando se pergunta a razão do seu não, ela não é uma razão bíblica, mas achismo, ou preferências, coisa dessa natureza. Dado então essa explicação aos irmãos, e dito que no presente momento, por haver uma necessidade sequencial e lógica de outras coisas que precisam ser ensinadas a esta igreja, não estou dizendo que não foram, mas que eu preciso dar dentro de uma sequência lógica de pensamento, eu não irei responder à pergunta aonde encontramos os melhores cânticos. Eu vou apenas dar meia resposta, ou seja, não é meia verdade. Eu só vou dar parte da resposta. E se Deus nos permitir, quem sabe anos ou não sei, eu darei então o restante dela. Muito bem, dito isto, e o nosso tempo também se passa, eu vou explicar as 3 palavras dentro da meia resposta, ou dentro da resposta não completa. Mas não vou tratar da temática sobre salmodia, não salmodia, cantos livres, não livres, se livres, tem que ser em línguas, ou tem que ser no idioma da pessoa, se não livre, composições como hoje se vê, avulsas e coisas assim. Não vou tratar sobre isso. As 3 palavras usadas por Paulo, salmos, hinos e cânticos espirituais, elas, de certa maneira, significam a mesma coisa. A Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, ou seja, a tradução do Antigo Testamento para a língua grega, os tradutores do Antigo Testamento usam essas 3 palavras como sinônimos, uma da outra. Então, segundo esses tradutores, não há diferença de significado semântica entre elas. Na grande maioria dos estudiosos, todos reconhecem que fazer diferença entre salmo, hino e cântico, de fato é uma tarefa muito difícil. Porém, mesmo assumindo que é difícil fazer essa separação, alguns preferem ir pelas correntes das quais eu falei aqui, mencionei, examinando separadamente um único termo. E daí então formam todo o seu pensamento. Não é o que vamos fazer hoje, eu vou apenas dar um pano de fundo sobre isso. Muito bem, os 3 termos então, eles de fato aparecem no livro dos Salmos. E a própria palavra salmo, que você tem na sua Bíblia, ela é uma palavra de origem grega, que significa cantar com acompanhamento musical. No grego extrabíblico, vai desde o canto de um pássaro até a composição de uma pessoa. Mas dentro do princípio bíblico, da linguagem ou do mundo bíblico, os salmos sempre se referiram aos cânticos sacros, os que estão na Bíblia.
A palavra hino, da qual está aí, só ocorre 2 vezes no Novo Testamento. Nesse texto e no texto de Colossenses que nós lemos. Mas se você for olhar no Evangelho de Mateus e de Marcos, quando diz que Jesus, após a ceia, cantou um hino, aquela palavra para hino lá é uma palavra cognata, não é a mesma palavra para hino. Então é uma tradução de um termo cognato de hino, trazido a nós. A palavra cântico, que está aqui, ela só ocorre nesses 2 textos, que foi o que nós vimos aqui, e nos textos de Apocalipse, quando trata sobre a adoração celeste do povo de Deus. Dito isso, abra sua Bíblia. Por causa do tempo, eu vou apenas citar e os irmãos irão conferir nas suas casas. Tá? Os 3 termos apresentados no livro dos Salmos, por exemplo, se os irmãos olharem o Salmo 16, 56 a 60, você tem a palavra hino no título dos seus salmos. Tá? Como eu disse, a palavra salmo é uma palavra grega, que traduz uma palavra hebraica para cântico. Então, o livro dos Salmos, o seu título é livro de louvores ou de oração. Tá? Então, no Salmo 16, 56 a 60, você tem a palavra hino nos seus salmos, nesses salmos. A palavra cântico está nos Salmos 65 e Salmos 68, do 65 ao 68, são 3. E os Salmos 75 e 76. Então aí você tem a palavra hino, foi a primeira que eu citei, cântico, nesses últimos salmos. No Salmo de número 18, 30, 45 e 48, você tem agora as palavras salmos e hinos juntas, no mesmo texto. Tudo isso eu quero mostrar aos irmãos que o entendimento da Septuaginta é de um termo pelo outro, sem diferença semântica. Tá? Hino e cântico, já não mais hino e salmo, mas agora as palavras hino e cântico aparecem juntas no Salmo 40. E as 3 palavras aparecem juntas no Salmo 76, porém, no título grego. No português, a palavra cântico, a palavra salmo, ela não aparece no seu texto em português. A palavra hino, perdão, não aparece no seu texto em português. Mas os 3 termos aparecem no livro dos Salmos, no Salmo 76, na versão grega. Então, se um dia alguém quiser, eu tenho aqui na biblioteca, aqui na igreja, eu lhe mostro os 3 termos no Salmo 76. Então, você percebe que há um uso de um pelo outro. Tá? Fora das Escrituras, você tem o testemunho de pessoas como Filo, o judeu, um homem muito conhecido na história da igreja, e ele vai chamar os salmos de hinos. Joséfo, que vive no período do 1º século da era cristã, ele passou pela perseguição de Nero e tudo mais, ele retrata a destruição de Jerusalém no ano 70. Joséfo, que também é judeu, chama os salmos de canções e hinos. E o Talmude, que é os comentários rabínicos acerca da Torá, os primeiros 5 livros da lei, ou da sua Bíblia, ou do cânon do Antigo Testamento, chamam de cânticos espirituais, incluindo exatamente os 3 termos, canções ou louvores ou hinos, é a nomenclatura que o Talmude dá. Bom, diante disso então, percebe-se que o próprio apóstolo Paulo pretende guiar a igreja não a uma multidão de possibilidades, mas de forma específica a uma única possibilidade. E ele então diz que os melhores cânticos são aqueles encontrados na palavra, porque são cânticos de natureza inspirado pelo próprio Espírito de Deus.
No verso de número 19, quando ele diz cântico espiritual, a palavra odê, que é a palavra para cântico no grego, ela era uma palavra, assim como hino também, ela era uma palavra que designava canções de qualquer natureza. A palavra hino estava mais restrita aos cânticos dos cultos pagãos, mas a palavra odê, ela era usada de forma comum, como música é hoje no nosso idioma. Então é usado para composições de qualquer natureza. Por esta causa, então, o apóstolo faz uma qualificação a este termo, designando cânticos espirituais, odê espirituais. A ideia de Paulo, então, ao dar esse adjetivo a essa palavra, é de indicar que estes cânticos são apontados pelo Espírito de Deus. E por esta razão ele vai nos encher, porque tudo que será cantado será exatamente aquilo que foi trazido pelo próprio Espírito. Diante disso, então, a metade da verdade que eu posso afirmar aos irmãos é que nós seremos bem-sucedidos na nossa busca de nos enchermos do Espírito Santo quando cantamos a palavra de Deus, ou melhor dizendo, os cânticos que estão na palavra. Na nossa Bíblia, existem para mais de 200 cânticos, fora os 150 salmos, que são cânticos que podem ser divididos por conta de seus tamanhos. Nós temos o Cântico de Maria, o Magnificat, que poucos conhecem, que é uma obra-prima do Espírito dada a Maria, em glória ao Senhor Jesus Cristo. E temos também os cânticos que serão entoados por nós, conforme o apóstolo João, escrevendo ao Apocalipse, quando estivermos nos céus. Então o apóstolo nos diz que é seguro para nós cantarmos aquilo que o Espírito nos revelou, porque estes são profundamente teológicos e profundamente devocionais. Estes, então, dirigidos e apontados pelo próprio Espírito, nos farão caminhar em segurança ao louvor do Senhor Jesus. Para terminar, então, quando ele fala sobre louvando de coração ao Senhor, o apóstolo diz que estes cânticos devem ser cantados com o coração. E aqui ele não está exigindo sentimento nem emoção. As pessoas interpretam errado a palavra coração na Bíblia, apontando para sentimentos e emoções. Não. Se vocês fizerem uma pesquisa bíblica, vocês verão que sentimentos e emoções são retratados como entrâneas, não coração. Então, o apóstolo está dizendo que os crentes devem cantar exatamente porque seus corações estarão controlados pelo Espírito. E o que é coração, então, segundo as Escrituras? É exatamente o centro do seu homem interior. É a sede da sua alma. É a razão. Então, o apóstolo diz que os crentes devem cantar dirigidos pelo Espírito Santo, controlados pelo Espírito de Deus. Agora, é lógico também, meus irmãos, e precisamos dizer o óbvio, que cantar ao Senhor com emoção, sem viver, sem crer, sem saber o que significa, é hipocrisia. Da mesma maneira que cantar ao Senhor, discernindo o que se canta, sem sentir no coração, é falsidade. O que o apóstolo está nos dizendo, em outras palavras, foi o que Jesus nos disse em João, capítulo 4, verso 24. Os homens que Deus busca para seus adoradores serão aqueles que estarão com suas almas fervendo e sedentas de glorificar a Deus. E farão isso de qualquer maneira? Não. Farão isso dirigidos pela verdade, a qual o Espírito nos guiará a toda ela. Então, os crentes não podem se satisfazer apenas por cantar palavras meramente cantadas. Eles precisam cantar a Cristo, aquilo que exalta a Cristo, mas aquilo que revela a realidade de suas almas, habitadas pelo Espírito, cheias do Espírito. A realidade do nosso cântico tem que ser exatamente esta: a glória de Cristo nos céus
e a glória de Cristo na terra, em minha alma, em meu viver. Certamente, isso envolve fé, certamente isso envolve sentimentos, porque não somos meramente máquinas, mas quem determinará o sentimento será exatamente o próprio Espírito, que nos conduzirá à alegria de glorificar a Cristo nos céus, sendo Ele mesmo Cristo glorificado na terra. Corações cheios do Espírito, possuídos do Espírito, estes verdadeiramente poderão bendizer a Cristo nos céus, como também na terra. Eu quero finalizar com o verso 20, dizendo que deve ser feito orações de graças no culto. Infelizmente eu vou ser rápido nesse verso, mas é uma das coisas que nós pouco damos atenção, é a oração no culto. E pouco damos atenção ao conteúdo dessas orações. E pouco nos importamos que Deus exige de nós gratidão. E tudo isso está ligado a sermos cheios do Espírito. Orações cheias de gratidão ao Senhor revelam esse coração cheio do Espírito, que discernem suas vidas na pessoa e obra de Jesus Cristo e que manifestam sua gratidão a Cristo, traduzidas em palavras, ora cantadas, ora apenas pronunciadas. Mas o certo é que em todo momento, seja no cântico ou seja na oração, o coração e a boca falarão a mesma coisa. O coração e a boca dirão a mesma coisa. Isso é o que devemos buscar e fazer, para nos enchermos mais e mais do Santo Espírito. Que Deus seja conosco e que o próprio Espírito não nos deixe amortecer e arrefecer a mente e o coração nesse desejo de buscá-lo cada vez mais. Convido os presbíteros a virem aqui à frente.